Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou encaminhar agora a gravação da aula que a gente teve hoje de manhã, dia 12/5, tá certo? Agora é por volta de 8 horas da noite. Eu tô repassando os vídeos que eu gravei hoje pela manhã e eu pude perceber que o áudio não ficou tão bom assim devido aos deslocamentos que eu fazia dentro da sala. Era a primeira experiência que eu fiz para gravar as atividades, então eu vou tentar evitar esses problemas nas próximas aulas. Esse vídeo ele é um pouco mais longo, porque ele tem cerca de 40 minutos, que é a duração da minha fala, da minha explicação nos dois períodos que a gente teve hoje. Então, tem alguns momentos em que há silêncio, há questionamentos, então vai demorar muito para eu editar esse vídeo e vocês talvez, né, se eu fosse editar, ia atrasar mais 2 ou 3 dias para mandar para vocês, se eu editasse todos os vídeos. Então eu prefiro mandar de forma bruta, tá? Só que quando chegar nesses trechos que vocês estão vendo que há questionamentos enquanto eu tô falando com a turma e que foge um pouco da explicação, né? Aí vocês passem esses trechos dos vídeos, ok? Mas é importante vocês assistirem, principalmente, né? Principalmente quem todo mundo na real, porque é a continuação da explicação, tá bom, gente? Espero que funcione esse método. Qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente tenta outras formas de vocês acompanharem as aulas, tá bom, pessoal? Aproveitem aí então o vídeo. Muito bem, pessoal. O pessoal que está em casa agora está nos ouvindo a partir de aqui. Até agora a gente fez só uma revisão sobre os principais pontos. Agora a gente vai andar um pouquinho mais sobre o estudo da civilização egípcia. Sobre esse primeiro ponto, está tudo certo para vocês? Alguém tem uma dúvida? Se vocês têm, fiquem à vontade para falar, tá? Sem problema nenhum. Aqui eu também expliquei para vocês a divisão social dentro do Egito, onde cada um desses indivíduos, né, cada um desses grupos sociais, possuíam certas características, com destaque ao topo da pirâmide, que faraós, nobres, soldados e escribas, que eram consideradas a elite egípcia, no qual a gente consegue identificar algumas coisas, alguns elementos que eram, digamos assim, novos. Tá? Primeiro ponto, não tão novo, dá para dizer que na Mesopotâmia havia também, só que aqui no Egito há mais destaque, é a questão do faraó e da teocracia. O que é uma teocracia? Ninguém faz ideia? O que é teocracia? A teocracia é um sistema de governo em que o poder do governante, ou seja, o poder da pessoa que governa, ela se funde, se une com a religião. Basicamente, numa teocracia, a pessoa que governa, ela se coloca ou como um deus, ou como um representante de Deus ou dos deuses. No caso egípcio, o faraó, ele não se colocava como representante. Ele era um deus. Ele era um deus na terra. Isso parece meio estranho? Depende do ponto de vista. Mas isso é fundamental para a gente entender como que funcionava a organização social e política no Egito. Por quê? Imaginem vocês servindo um deus. É diferente do que servir uma pessoa, certo? Então, isso é fundamental para todo esse sistema social funcionar. Mas, como que era esse sistema social de uma forma geral? Complementando com o que eu já falei no vídeo da semana passada. Primeiramente, no Egito, não havia o que a gente conhece hoje como propriedade privada. Todo o território do Egito pertencia ao Estado egípcio. E o Estado egípcio era o faraó. Então, todas as terras, todas as construções, as lavouras, os sistemas de abastecimento, de irrigação, tudo isso era propriedade do faraó. As pessoas que trabalhavam naquelas terras, que habitavam aquelas terras, faziam isso contando com
o aval do faraó. Ou seja, se a pessoa plantava e o faraó não quisesse que aquela pessoa plantasse, aquela pessoa não ia plantar. Certo? Esse sistema, ele vai ao encontro de dois termos que é importante esclarecer para vocês o que é servidão coletiva. Vou escrever isso aqui, mas tudo isso vocês vão receber no slide, tá? Coletiva e corvéia. Servidão coletiva nada mais é do que todas as pessoas são servos do faraó. Todas elas são indivíduos que que são subordinadas ao faraó. Corvéia é um contexto um pouco mais complexo, mas fundamental para a gente entender como essas sociedades do Oriente Próximo funcionavam, inclusive na Mesopotâmia. Lembra que eu expliquei para vocês como que era cada uma das sociedades, cada uma dos grupos sociais. Então, os faraós eram os governantes, lideravam exércitos, era Deus da terra e tal. Os sacerdotes eram as pessoas que lideravam os templos, tinham muito prestígio dentro da sociedade. Isso porque era uma teocracia também, mas logo vou aprofundar mais esses assuntos. Os soldados eram a guarda pessoal do faraó e também pessoas de grande influência. Os escribas eram os funcionários públicos, registravam e tal. Os comerciantes eram as pessoas que faziam comércio, traziam recursos de fora do Egito para o Egito, como o ferro, que era fundamental para a própria construção de armamentos e das bigas egípcias. Sabe bigas? Tinha uma carrocinha com duas rodas que botam um cavalo na frente. Isso era o top dos artigos militares na época e era uma tecnologia egípcia. Os artesãos, eles se dividiam em diversas categorias, diversos ofícios, ferreiros, pintores, ceramistas, etc. E os camponeses, que estavam lá embaixo, que eram a maior camada da população, até aqui mesmo que os escravos de impressão, tinha mais escravo do que camponeses. Isso é bem discutível, tá? Porque a própria escravidão no Egito é algo que hoje está em discussão, se ela era ampla, se ela era menor, mas não vou me aprofundar muito nisso agora. Mas o que se sabe é que tinha muito camponês, que era quem cuidava das fazendas, quem produzia cereais para alimentar toda essa pirâmide. Quando eu falei dos camponeses, eu falei de uma peculiaridade deles. Estão lembrados? Os camponeses? Que no Egito não era camponês exatamente todo o tempo, toda a época do ano. Não? Não lembraram? Exatamente, porque assim, a pessoa vai lá, ela é camponesa, ela vai lá plantar, semear, sei lá, cevada, trigo, o que for, para crescer. Aí vai semear, aí depois de um tempo vai crescer o que tu semeou. Aí tu vai lá, tu vai colher. Né? Aí tu colhe, tu estoca e depois tu refaz o processo em alguns lugares, ou tu espera a terra descansar, no caso atual aqui, ou tu parte para outro cultivo, planta outra coisa, cria um gado, enfim. O que acontecia no Egito? Quando que tu colhia, tu não plantava de novo. Por quê? Porque quando tu colhia, logo após era o período das cheias do Nilo. Então era o momento em que o rio Nilo enchia, alagava uma quantidade muito grande de terra, e depois que o período de cheias encerrava, o rio voltava para o seu veio normal, e aquelas terras que ele alagava ficavam férteis para o ano seguinte. Ela é crescente e fértil por causa disso, por causa dos alagamentos e do retorno que fertilizava as terras. Nesse período, com grandes aspas, tá? Os camponeses não tinham o que fazer, digamos assim, com aspas. Ou seja, eles não tinham o que plantar. Então, o que eles faziam?
eles, como servos de um Deus, retribuíam o uso desta terra, dando a sua mão de obra para as obras do faraó. Então, os camponeses, no período que eles não estavam cultivando a terra, eles passavam a servir como mão de obra em projetos públicos. Como o quê? Como canais de irrigação, como diques e como pirâmides e como templos e afins. Então, essa percepção que a gente tinha, ou pelo menos quando eu estava na escola, de que eram escravos que construíam as pirâmides, isso já não conta mais. Haviam escravos no Egito, mas essas construções dessas obras públicas eram movidas pela mão de obra, principalmente de camponeses, mas também artesãos e comerciantes que durante uma parte do ano trabalhavam em serviço do Estado, em serviço do Egito, como um todo. Esse processo em que durante uma parte do tempo do ano você cede sua mão de obra para as obras públicas é chamado de corveia. Então, corveia é quando o indivíduo sai do seu ambiente natural, do seu trabalho comum e vai fazer algum serviço público seguindo as diretrizes do governo, nesse caso do faraó. Devido a essa mecânica, e só devido a isso, é que a gente tem obras no Egito como as próprias pirâmides. Por quê? Porque durante uma parte do ano, tu tem literalmente quase toda a massa de trabalho, ou grande parte dela, disponível para trabalhar para ti. Certo? Então, hoje a gente vê as pirâmides, nossa, como isso foi construído? Porque havia muita mão de obra. Havia mão de obra, haviam recursos e havia um objetivo bem definido para a construção dessas obras. E aí que a gente entra no próximo ponto, tá? Tudo isso pauta-se pela religião. Tanto a mão de obra, quanto o objetivo dessas obras e a junção de tudo isso para as construções é pautado na religião egípcia. Como passei para vocês já, os egípcios, eles eram politeístas, né? Ou seja, eles acreditavam em mais de um deus, ao contrário das religiões monoteístas, que também começam a surgir mais ou menos nessa época. Há uma experiência monoteísta no Egito, que dura durante uma geração, 2 gerações, mas eu nem vou me aprofundar muito vocês sobre isso, talvez eu mande um material adicional, mas basicamente o Egito era, assim como todas as regiões do Oriente Próximo, politeísta, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Esse politeísmo egípcio, ele se reproduz na existência de diversos deuses. Aqui eu coloquei alguns principais, e esses deuses eles poderiam ser classificados como em três categorias, que eram os antropomórficos, os zoomórficos e o antroposomórfico. Ou seja, 3 formas diferentes de tu representar deuses. O primeiro, o antropomórfico, é quando o deus tem forma humana. Ou seja, a gente pode ter como exemplo aqui, vamos ver, esse deus que eu não consigo ler porque não está nítido, mas não importa, ele tem a forma de um egípcio, certo? Vocês estão vendo? Ele tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, tem um chapéu inacreditavelmente grande, mas é um humano, certo? Então esse é um deus antropomórfico. Do ladinho dele, a gente tem Horus. Horus, eu conheço bem porque ele tem uma bela cabeça de gavião. Então, ele tem pernas humanas, braços humanos, mas em vez de uma cabeça humana, ele tem uma cabeça de gavião. Então, ele é um deus antroposomórfico. Ele mistura formas humanas com animais. Por sua vez, a gente tem outros deuses, como o Amt, que é este cara aqui, que assim,
Mesmo que ele tenha algo que parece pernas e braços, ele é um crocodilo. Basicamente, ele é um crocodilo. Então, ele é um deus zoomórfico. Ele é um deus em forma de animal. Então, a gente tem essas três formas de representação. E assim, tu tem, tipo, o Osíris aqui, ele tem forma humana, mas ele é verde. Então, né, tipo, pode ser um humano, mas eu não quero distância desse humano. Se ele aparecer na minha frente verde, alguma coisa ele tem, né? Alguém dá uma vitamina C, alguma coisa pra ele. Outra coisa, aqui tem outro deus. Esse aqui é maravilhoso, porque a cabeça dele é um besouro. Um besouro completo, tem até perninhas. É uma representação também antropozomórfica. Né? Vocês não vão precisar também decorar esses termos, é só para vocês terem uma noção de como que é dividido isso. Como eu falei para vocês antes, os egípcios, eles eram uma teocracia, ou seja, o governante se colocava como representante dos deuses na terra. Então, quando determinado faraó ascendia, acreditava-se que um deus meio que se canalizava para aquele indivíduo. Tem uma série de livros, como é que é o nome daquilo? Infanto Juvenil, talvez alguém já leu. É do Rick Riordan, não? Não essa, ele tem uma com os egípcios também. Mas é o mesmo autor. Só que ele é o mesmo autor, só que ele faz a mesma coisa com deuses egípcios. E ele meio que brinca com essas coisas da pessoa que está na terra, ela receber essa entidade. Então, ele meio que, quando ascende ao posto de faraó, ele recebe, ele meio que encarna um deus. Então, aquele cara, aquele faraó, se tornou faraó e ele é um deus. Certo? O que muda? O que muda numa sociedade em que a pessoa que se torna governante se torna um deus? Todos os outros indivíduos daquela sociedade vão começar a seguir as ordens dele, mas além disso, elas vão idolatrar essa pessoa. Porque se a pessoa é Deus, ela merece ser cultuada. Nessa perspectiva de 3.000 anos atrás, certo? Então, se Deus pede que eu, como pessoa que incorporou Horus, sei lá, faraó, quero um túmulo para mim que seja uma construção nada vista na história da humanidade, uma pirâmide gigantesca, as pessoas vão seguir esse ordenamento, porque é uma ordem de Deus. Perceba quando eu disse que a própria construção de obras e a forma com que a sociedade egípcia se articulava não pode ser desvinculada da religião, porque com esse pensamento, o poder do faraó ele ficava muito mais forte e muito mais difícil de ser contestado. Então, se eu como faraó digo que durante o período de cheias do Nilo, vocês vão construir uma pirâmide para mim, que será a minha residência depois que eu morrer, e já vou falar um pouco sobre isso, eu, camponês, vou seguir as ordens desse indivíduo, porque esse indivíduo é Deus. Estão compreendendo ou tá muito louca a minha fala, gente? Como é que tá? Dá para entender? Então tá bom. Aqui. Como é que eu preciso voltar? Beleza. Um ponto fundamental nisso tudo é aí sim uma inovação dos egípcios, em comparação aos mesopotâmios, por exemplo. Eles foram a primeira civilização que passou a acreditar na vida após a morte. Os mesopotâmios, eles acreditavam em deuses e tudo, mas não acreditavam que havia um mundo depois que o nosso percurso natural no mundo se encerra. Os egípcios passaram a acreditar nisso. E a crença egípcia no pós-vida era muito complexa. E o que mostra a melhor prova disso é os próprios túmulos construídos para os grandes governantes, para os faraós, e o sofisticado processo funerário que foi desenvolvido por essa civilização, que é a mumificação. Porque para que tudo isso funcionava? Agora a questão até um pouco mais
curiosidade. Segundo a crença egípcia, quando a pessoa morria, da forma com que ela estava, ela ia ser recebida no pós-vida. E ela tinha uma série de desafios que ela precisava estar preparada para enfrentar no pós-vida para conseguir chegar num espaço conhecido como se fosse o paraíso deles. O processo de mumificação seria para ajudar eles nesse processo. Então não é simplesmente botar a pessoa num sarcófago, encher de bandana e era isso. Havia toda uma série de critérios místicos que envolviam a preservação do coração no corpo, os órgãos eram colocados em ânforas, em vasos diferentes, pessoas ou animais eram colocados juntos a esse governante para ajudá-los durante o seu processo no pós-vida. Os gatos eles eram vistos como sagrados no Egito, eles eram uma representação divina de uma deusa, que era a Bastet, que era uma deusa gato. Então, alguns gatos eles eram mumificados junto com esses governantes para ser uma espécie de guardião no pós-vida. E a mumificação era justamente para preservar aquela pessoa para que ela ficasse daquela forma humana depois da morte. O processo de mumificação, não sei se vocês querem que eu entre em detalhes de como era? Curiosidade? Ou... Basicamente, tinha duas formas. Se tu tinha dinheiro, tu ganhava o pacote completo. Se tu não tinha, tu ganhava uma versão alternativa, digamos assim. O pacote completo era o seguinte: depois de morto, eles iam abrir o teu corpo na lateral, tirar todos os órgãos que estavam aqui dentro, né, porque os órgãos internos são a primeira parte do corpo que entra em processo de decomposição. Depois eles tiravam o cérebro. Quando eu estava na escola, eles falavam, eles tiravam o cérebro pelo nariz. Eu pensava, como que isso é possível? O cérebro é um troço gigante, como é que tu tira pelo nariz? A resposta é um pouco mais nojenta. Vocês querem que eu... Basicamente, eles enfiavam um triturador no nariz, mexiam loucamente para destruir o cérebro, transformavam em líquido, colocavam a pessoa de cabeça para baixo e esperavam escorrer pelo nariz. Saía pelo nariz, mas era de um jeito diferente. Tá? Então, eles tiravam todos os órgãos internos, depois... eles salgavam aquela pessoa e deixavam ela no sol por 40 dias. É tipo um charque. Tá? Aí a pessoa ficava lá por 40 dias, salgada, ela ia perder todos os líquidos e ia ressecar. Depois disso, aí sim, ela ia ser toda besuntada com óleos e essências aromáticas para ajudar na conservação. E aí depois ela era enfaixada com panos de linho e colocada dentro de um sarcófago que era ricamente ornamentada com hieroglifos e runas que contavam a história do morto. Justamente para mostrar, olha, senhorzinho do pós-vida, ó, o Osíris, que era o deus da morte. Esse cara fez tal coisa, olha como ele merece ir pro paraíso. Tá vendo aqui? Ó, tá tudo escrito. Junto com isso, também era colocado um livro, que era o Livro dos Mortos, que na minha época tinha um filme muito famoso, que era A Múmia. Não assistam, se vocês não assistiram. Já assistiram? Não assistam. Não, pior ainda. A versão mais recente é pior ainda. Antigo, a gente assiste da minha geração porque tem a memória afetiva. Né? Daí tu acha, legal. Mas se tu for ver, é uma porcaria, entendeu? É ridículo, inclusive. Mas enfim, tem o Livro dos Mortos, que é também um livro que conta a história e conta os rituais que deveriam ser feitos por ele depois que ele morresse. Tudo envolto nesse simbolismo. Para auxiliar os grandes ricos, digamos assim, no pós-vida, é que também foram construídas pirâmides, que são túmulos que tinham como função ser um portal entre a terra com o céu, digamos assim, com o espiritual. Por isso que elas são, por isso, um dos motivos, elas são assim, nessa posição, são triangulares. O outro motivo é o próprio motivo físico. Por que uma pirâmide é uma pirâmide? Por que tu constrói esse tipo de obra em forma de pirâmide? Aliens? Aliens? Alguém tem uma explicação melhor? Por que tem pirâmide no Egito, tem pirâmide na Rússia, tem pirâmide na América, tem pirâmide em vários lugares do mundo?
Ninguém consegue imaginar. Pra colocar o número. Oi? Pra colocar o número dentro. Sim, mas por que tu constrói uma pirâmide num quadrado, numa torre? Hã? Pra ficar mais perto. Não sei, tipo, a ponta ficar mais perto do céu. Sim, o que tu falou? Pra base. Exatamente. Qual que é a forma mais fácil de tu construir uma estrutura alta? Tu faz a base grande e vai afunilando à medida que tu vai subindo. Tipo, se eu vou fazer uma torre, todo o peso vai ser concentrado na base. Então eu não vou poder subir muito, senão o troço desaba. Agora, se eu for fazendo... Isso aqui é a mesma coisa com arranha-céus modernos. Assim. Se eu for aumentando progressivamente, ela vai se tornando cada vez mais alta. Por isso que eu adoro o History Channel, porque eles mostram ETs, mas não usam física para explicar como esses troços ficam de pé. Ou seja, ETs construíram, porque o ser humano não consegue fazer isso. Como não consegue fazer isso? É tão simples. Né? A gente usa esses mesmos métodos até hoje. Mas criou-se essa metodologia espiritual no Egito, essa crença espiritual, de que a pirâmide tem se formado para canalizar, né, a vida daquele indivíduo até o divino e alcançar os céus e coisas do gênero. Era assim que funcionava o processo de mumificação, então, basicamente. Se tu tinha dinheiro. Se tu não tinha dinheiro, eles pulavam algumas etapas desse processo, te enfaixavam de linho e te jogavam no deserto. Te enterravam na areia. Por quê? Porque daí, como que era uma parte bastante seca, árida, tu também se mumificava, mas não naquela mesma qualidade que alguém que tinha grana para pagar um processo que durava, sei lá, 40, 50 dias. Então era algo assim bem mais rústico e os resultados também nem sempre eram o que era esperado, mas vai fazer o quê? Já que era caro, nem todo mundo podia pagar, né? Eu era um que ia ser facilmente enterrado no deserto. Conhecimentos, certo, dos egípcios, que vale a pena a gente pontuar também. Primeiro ponto que vale a pena a gente destacar aqui é a própria produção do papiro. Tá? Eu falei para vocês que o papiro ele era usado para mumificação, mas o que é esse papiro? Papiro é uma espécie de papel que é produzida através, aqui eu até coloquei junco, mas não é exatamente um junco, mas é uma espécie vamos dizer, sabe aquelas plantinhas que nascem na beira do rio? Que sobe uma... Deixa eu mostrar uma foto para você se eu tiver internet. Tem. Dá para ver aqui que é uma plantinha. Estão vendo? É bem, tipo, parece um junco. Eu vejo como um junco aqui do lado, mas é como se fosse uma planta que dava na beira do Rio Nilo. E os egípcios, eles passaram a utilizar essa planta, eles criaram um processo no qual eles trituravam ela, prensavam e criavam bem finos linhas de tecido aqui e formavam uma espécie de papel. Tá? Nesse papel, eles realizavam, então, os registros, certo? Além dos registros, muitas outras coisas eram construídas com papiro, como, por exemplo, embarcações para navegar no rio. Então, toda essa embarcação aqui à direita, tá meio ruim, mas pelo jeito não melhora, mas dá para ter uma ideia. Ela é feita com fios de papiro. Então, tu conseguia criar essas estruturas um pouco maiores, assim, através dessa fibra. O papiro, ele possibilitou também volto aqui até lá no fim. O papiro possibilitou também, esse é um bom exemplo, né, mesmo se não for lá, o aperfeiçoamento do registro de informações através de uma fórmula de escrita.
Até a existência, a criação do papiro, como na Mesopotâmia, até no Egito, antes do desenvolvimento desse tipo de papel, os registros, através da escrita, eles eram feitos em placas de cerâmica. Então, é como se tu pegasse um pedaço de barro, amassasse em placas e registrasse com um pedacinho de pau ali, dependendo da forma, do tipo de escrita, o que tu quisesse registrar. Inclusive me dá agonia só de pensar aquele barulhinho que faz quando tu mexe no barro, sabe? Mas eram assim que eles registravam. Com o papiro, isso pôde ser aperfeiçoado e essas informações começaram a ser registradas em folhas de papiro, o que permitiu o surgimento dos pergaminhos, que é aqueles rolos gigantes, né, maiores, onde vários dados podiam ser concentrados, serem registrados ali. Esse registro em papiro, só foi possível também devido à criação de um meio de escrita. Tal como na Mesopotâmia, aqui também criou-se uma forma própria de registro, que é o registro hieroglífico. Esse modelo, ele basicamente é representado por imagens, cada qual tinha um som diferente, ou podem ser traduzidos de certa forma pelas letras do nosso alfabeto, mas isso é simplificar demais, porque em alguns casos tinha símbolos que representavam uma palavra ou até um som que não pode ser reproduzido e traduzido em letras, mas ele era um alfabeto assim, bastante completo. Assim. Essa forma, perdão, mais tradicional, o A é uma águia, o B é isso aqui que eu não sei, o F é uma cobrinha. Essa forma mais por meio de hierógrafos, ele era uma escrita bastante difundida, só que ela era direcionada apenas a ambientes um pouco mais refinados, como as próprias tumbas dos faraós, ou documentos oficiais, templos e palácios. Porque ele era uma escrita assim, bastante complexa. Assim. Havia formas mais simples de você escrever no Antigo Egito. Ou seja, essas formas aqui, assim como acontecia na Mesopotâmia, ela foi se transferindo para modelos um pouco mais simplificados para facilitar a escrita. Lembra que eu desenhei para vocês o boi, ele era assim, aí com o tempo ele virou algo assim, sabe? Tipo, claro que eu não faço a mínima ideia do que estou escrevendo, mas era como se fosse algo parecido com uma letra. O que era um desenho literal passou a ser uma representação. Lembram? E isso aconteceu com os hierógrafos também. Por quê? Porque é muito difícil tu ficar desenhando uma águia toda vez que tu quer dizer que isso é uma A. Então, com o aperfeiçoamento da escrita e da ampliação desse tipo de prática, isso acabou se tornando isso aqui. Ou seja, o desenho acabou se tornando o formato de uma letra e o que agilizava também os registros. Ou seja, o que era um desenho se tornou uma letra, que é o modelo que a gente usa hoje. Entenderam mais ou menos? A própria escrita egípcia, durante muito tempo, ela foi um mistério para a arqueologia. Ela só foi descoberta, acho que, próximo da virada do século XIX para o século XX, quando eles descobriram uma pedra, alguém tropeçou numa pedra lá no Egito, aí foram olhar aquela pedra, tinha uma lei, um decreto, escrito em egípcio e escrito em grego. E o grego, a gente conhece a tradução, então deu para fazer a comparação. Se essa letra aqui significa tal coisa, então esse hieroglifo significa isso também, sabe? Mas foi algo assim, é uma descoberta pro nível historiográfico até recente. Para fechar os conhecimentos núbios egípcios, vale dizer que eles desenvolveram muito a geometria e os estudos matemáticos, e isso se comprova pelas obras que eles construíram, pelos templos que eles construíram, como aqui a gente tem alguns obeliscos, que são vários pelo Egito, as pirâmides, templos e afins. O calendário egípcio também foi um calendário bastante completo, havia uma divisão muito similar com a divisão atual nossa de meses e dias, e esse calendário foi utilizado como base para
depois para o calendário grego, que serviu como base para o calendário greco-romano, que é o calendário que a gente usa hoje. Então, tudo isso é meio que conectado. Cria-se algo, isso influencia outro sistema, que influencia outro, e que acaba chegando para os modelos que a gente tem hoje. Pessoal, como é que estão aí? Estão entendendo? Que é a Núbia. O que é a Núbia? E por que isso está junto com o Egito? Ah, porque tem pirâmides? Também. Mas não só isso. A civilização núbia, ela foi muitas vezes assim apagada, ou esquecida, ou deixada de lado nos estudos sobre o Egito e sobre essas civilizações do Oriente Próximo, porque durante anos o estudo de história, ele era voltado a uma perspectiva eurocêntrica. Isso aqui eu ainda não passei para vocês, tá, gente? Isso aqui eu vou passar depois, conteúdo novo agora. Vou postar lá na plataforma. Essa perspectiva eurocêntrica, o que ela dizia? Na verdade, não é o que ela dizia, não era uma filosofia, era mais uma forma de ver o mundo. As pessoas elas avaliavam o mundo através da Europa, através daquele modelo europeu, cristão, branco. Durante todo aquele tempo, durante todo o século XIX, durante todo o século XX, sobre o neocolonialismo, como a gente vai ver durante o segundo e terceiro ano, havia essa perspectiva, havia essa visão de mundo. A civilização ocidental desenvolvida era no Mediterrâneo e ponto. Não havia outras civilizações na África, na Ásia, não havia. Era isso. Isso, com o passar do tempo, foi mudando. Quando que, com o próprio desenvolvimento social, outras civilizações receberam o devido destaque, assim como essas tradicionalmente estudadas. Esse é o caso da Núbia. A Núbia foi uma civilização, e até hoje é uma região que ela fica muito próxima ao Egito. É uma civilização que, assim como o Egito, ela se desenvolveu às margens do rio Nilo, a partir da chamada primeira catarata do Nilo. Se a gente voltar nesse mapa anterior aqui, ele pega a parte mais baixa, ó. Acho que eu fiz muito slide. Aqui, ó, a primeira catarata é aqui. Isso aqui é o Baixo Egito, isso aqui é o Alto Egito, Baixo Egito. A Núbia é essa região até aqui, mas ela pega mais uma fatia para baixo, que é o que eu mostro nesse mapa aqui. Que daí ele dá um foco maior na própria civilização núbia. Ela vai, então, da primeira catarata, aqui em cima, até esta região aqui, que é quando se junta o chamado rio, o Nilo Branco e o Nilo Azul. O rio Nilo é gigante, tá, gente? Ele nasce lá no Lago Vitória, que fica quase no centro da África. Então ele não é um negócio que nasce no Egito. Hoje em dia ele passa por países como Etiópia, Sudão, o próprio Egito, tem mais um que eu estou esquecendo, mas ele é enorme. Não é um território que fica, não é um riozinho, não é um rio que nasce e se torna gigante do nada no Egito. Não. Ele é um conjunto de vários rios, de vários nilos que nascem lá no coração da África e chegam lá no Mediterrâneo. Inclusive, isso dá alguns problemas até hoje, mas enfim. A Núbia, ela fica nessa região próxima ao Egito, só que ela fica num território no qual ela se torna como se fosse um corredor entre a civilização egípcia e o Mediterrâneo, ou seja, aquele mar lá na Europa, né, onde tem Itália, Grécia e tal, e os povos que se desenvolveram lá no Mediterrâneo e os povos africanos, as civilizações africanas ao sul. Então, ele é como se fosse um corredor entre o Mediterrâneo e a África. Esse corredor, ao contrário do que rolava lá nos egípcios, ele não era muito beneficiado pelas enchentes do rio Nilo. Então, as terras férteis não eram tão amplas, não eram tão abundantes como eram lá no Egito. Então, a agricultura era um pouco mais escassa.
na Núbia. A região era mais rochosa. Em compensação, o comércio núbio era muito desenvolvido. Por quê? Porque era um corredor. Então, os núbios, eles eram especializados em comercializar produtos como marfim, ferro, ouro das nações do interior da África e exportavam esses materiais para o Egito e, por consequência, para outras partes da Europa via Mediterrâneo, como a própria Grécia, que também estava se desenvolvendo aqui. Mesmo, aqui vale abrir um parênteses, a gente trabalha esses povos aqui porque eles surgiram primeiro, mas nesse momento, em outros lugares do mundo, já tem Grécia, já tem Roma, já tem Fenícia, já tem Pérsia. Então, só que em níveis diferentes, entendeu? Estão subindo, estão descendo, mas elas existiam, não era só vida ali no Oriente, não. Tinha outras civilizações surgindo em outros lugares do mundo nesse mesmo período. Enfim, voltando aqui nesse lado. Então, os núbios, eles começaram a se desenvolver devido a essas atividades comerciais. As principais cidades núbias são Kerma, que fica aqui embaixo, que ela se desenvolveu depois, e Kush, que eu não estou achando aqui onde é que está, mas ela fica mais para cá. Nossa, não consigo ler, mas enfim. Eu não estou conseguindo achar, mas tem Kush também, que é uma outra cidade, que foi durante muito tempo a capital do Império Núbio, tanto que a civilização núbia também é conhecida como Império Kushista, ou Império de Kush, porque ele se desenvolveu a partir desta região ali. Aqui eu já disse que era uma região estratégica. Aqui. Então, os núbios, eles começaram a estabelecer contato com os egípcios quando iniciou o período dinástico, então quando começou a ter aquelas dinastias dos faraós, que eu expliquei naquela aula anterior, e desde lá eles tinham essa relação comercial, só que devido à proximidade entre eles, essas relações comerciais, elas não ficaram só no comércio. Houve muito atrito entre eles, houve muito conflito e houve inclusive dominações. Como eu falei lá nos slides, se vocês voltarem lá nos primeiros slides, quando eu estou dizendo do novo império, perdão, eu estou falando que quando houve a expansão territorial deste novo império, houve a conquista de Kush, houve a conquista da Núbia. Então os egípcios meio que dominaram aquela região e este domínio levou a um processo de assimilação cultural. Alguém sabe o que é isso? Assimilação cultural. Divididas não. Elas se juntam, exatamente. Quando é que tu coloca duas culturas existindo junto durante o tempo, há uma fusão desses aspectos culturais. Isso aqui fica na Núbia. Isso aqui são pirâmides. Pirâmides são egípcias. Ou seja, havia algumas características núbias que foram fundidas com crenças egípcias. Entre essas crenças, a principal delas que foi adotada pelos núbios foi a crença ao deus Aton, que era o deus do arco solar, algo assim, do círculo solar, não sei exatamente o que. Não é do Sol era Ra, mas tinha outra coisa ao redor do Sol que daí é o Aton. Tá? Não vou diferenciar agora um e outro, mas enfim. Então, houve esse processo de assimilação cultural no qual os povos começaram a trocar partes das suas culturas e os núbios, eles pegaram muito dessas características egípcias. Até aquele momento, a cultura núbia ela era muito mais parecida com o modelo tradicional cultural etíope, se a gente for olhar hoje Etiópia e tal, que é outro país onde passa o Nilo, que eu lembro agora. A partir daí, não. Eles têm essa cultura etíope somada a traços egípcios, como a própria questão religiosa, que foi muito assimilada por eles.
Essa forma de assimilação cultural também fez com que, depois que houve a fragmentação do Egito, depois do fim do Novo Império, onde teve o segundo ou terceiro período intermediário, o modelo governativo da Núbia fosse muito parecido com o do egípcio. Faraó, poder centralizado, representante de Deus na terra, expansionista. Então, depois que houve esse processo de conquista do Egito sobre a Núbia, lá para o século X a.C., aconteceu o inverso. Os núbios conquistaram o Egito. Por quê? Porque parte dessas culturas eram comuns, inclusive a ideia de expansão, a ideia religiosa. Então, houve a conquista dos egípcios para os núbios e depois houve a conquista dos núbios perante os egípcios. Tanto que durante muito tempo era considerado que esses povos eram o mesmo. Só que havia uma diferenciação, e aqui eu quero abrir parênteses, até botei essa imagem porque ela é bem interessante, que a partir então desse domínio da Núbia sobre o Egito, abriu uma dinastia chamada de dinastia cuxista, onde dinastia núbia, ou etíope, como foi chamado, porque é o período no qual houve faraós negros ao modo africano, como essa imagem representa. Há servos egípcios servindo um nobre que era núbio, porque ele é representado ali como negro. Essa parte da história egípcia é justo que eu estou trazendo para vocês aqui, que é sim parte da história egípcia, porque o Egito se tornou uma dinastia junto com foi dominado por essa dinastia núbia, se tornou um único império. Isso foi apagado durante muito tempo da própria história egípcia, porque a Europa e a própria representação do Egito tratou durante muito tempo de mostrar as pessoas como sendo brancas europeias. Assim. Procurem filmes sobre o Egito dos anos 80, 90, ou até mais recentes. Teve um filme horrível chamado Deuses do Egito, de 2 ou 3 anos atrás, horroroso. Não assistam aquilo, é horrível. Mas os egípcios continuam sendo retratados como pessoas brancas, só que eles não eram brancos. Os egípcios, eles eram pardos. Por quê? Porque o Egito fica na África, né? Não fica na Europa. E teve, inclusive, uma dinastia negra que dominou esse império por quase 200 anos, que foi o controle, que teve controle sobre esse território, que era justamente parte dessa civilização núbia. Vocês não assistiram Deuses no Egito, essa obra-prima do cinema ruim? Deixa eu ver aqui. Deuses do Egito. 2016, olha. Que coisa horrorosa. Filme, não, os caras. Cadê o filme? Minha nossa. Dá pra ver tudo pela imagem, né? Tu vê a pessoa com uma bola na frente, meteoro atrás, tem um demônio. Tem tudo ali, gente, tem tudo. É bem bizarro. Olha isso, cara, efeito especial também parece ser maravilhoso, assim, tá ótimo. Mas enfim, essa questão vale a pena sempre tratar e trazer para vocês e pontuar especificamente essa questão da Núbia, a questão do processo da forma com que a própria civilização egípcia foi retratada durante anos, porque assim, eu era uma pessoa que assim, quando eu descobri que o Egito está na África, eu pensei, não, como assim? Os caras são brancos? Sempre vi eles brancos nos filmes? Como assim que eles estão na África? Que o Egito fica na África? Porque realmente foi a forma com que essa imagem foi construída, porque como eu disse lá na frente, a perspectiva de análise disso era eurocêntrica, ou seja, pautada nessa visão europeia de mundo, e essa abertura a critérios mais científicos e a própria intenção em mudar essa imagem mais tradicional de como essas civilizações do Oriente e da África eram vistas, isso é muito recente. Essa mudança de paradigma é muito recente. A rainha Nefertiti, que é
uma das mais conhecidas, uma própria Cleópatra. Elas eram pessoas, assim, sei lá, não sei vocês. Eu, quando tinha a idade dela, ó, esse filme, branca, né? Bem olho azul, assim. Inclusive, ela era feia, tá, gente? Ela não era bonita. Isso já se comprovou. Eles pegaram uma moeda da qual representar aqui, ó. Ah, não era tão feia, não. Mas, assim, a da direita era ela, tá? Não a do cinema, a real aqui, essa aqui. É uma pessoa mais normal, né? Não é nenhuma musa de Hollywood, assim. Pessoal, dúvidas sobre o conteúdo sobre o Egito e sobre a civilização núbia? Tranquilo? Alguém tem alguma colocação?